Graça e paz, amados. É muito bom estarmos de volta na casa do Pai. É muito bom separar esse momento. E falando nisso, irmã Dirlene, por gentileza, fica de pé. Por gentileza. Eu via um balbuciar assim, meu Deus. Você ora por Dirlene? Essa é a nossa irmã Dirlene. E o impressionante, Rodrigo, você já ficou de pé? Fica de pé também, por favor. São irmãos que têm sido alvo de nossas orações. Irmãos que estão hoje enfrentando doenças as mais diversas, mas não têm deixado de vir à casa do Senhor. E por tão pouco, você tem deixado de vir, por alguma dificuldade, não sei exatamente o que tem impedido você de estar na casa do Pai, mas não tem coisa melhor, como diz o salmista, prefiro habitar na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. E é muito bom poder fazer parte do povo de Deus e poder celebrar o teu nome. Dias agradáveis são favoráveis para que possamos estar aqui, mas também somos desafiados a servir ao Senhor e a estar na sua casa, também nos dias adversos, que muitas vezes fogem do nosso controle, mas nunca fogem do controle do nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 4 do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. No colégio a gente aprende que o corpo ele é dividido em 3 partes, não é? Cabeça, tronco e membros. Mas eu quero desafiá-lo a encontrar outras 2 partes. Não no corpo físico, mas no corpo espiritual, que é você, que sou eu, que é a igreja de Jesus Cristo. E esse texto é um texto muito rico, que Paulo escreve essa carta pastoral, na verdade uma carta direcionada, porque ela tem parte da carta, ela é doutrinária. Ela ensinava a igreja em Éfeso e a nós como nos comportar diante daquilo que o Senhor nos tem convocado para uma missão. No capítulo 1 ele começa a mostrar que todos nós, um dia que aceitamos Jesus, fomos selados com o Espírito Santo, e ele começa a discorrer a respeito da importância dessa relação de intimidade com o nosso Deus. Efésios capítulo 4, do verso 11, vou parafrasear ou repetir o nosso pastor Jonathan, que hoje está aniversariando. Não estou vendo ele no santuário, não. Sogra e sogro, cadê o genro? Quando sogra e sogro não sabem do genro, ninguém sabe, exceto a esposa, claro, não é? Exceto a esposa. E pastor Jonathan pregava domingo pela manhã sobre as páginas da Bíblia sendo manuseadas, procurando o texto. Isso é tão saudável. Nos acostumamos a ter o texto projetado. Mas traga a sua Bíblia, manuseie, marque, destaque, grife. Quem sabe Deus vai utilizar desse mesmo texto para que você possa exortar, encorajar, evangelizar alguém que precisa dessa palavra. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, e a palavra do Senhor diz assim: E ele, Deus, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Aí está a explanação de Paulo, que se estende a nós, Igreja Batista do Farol, pleno século 21, de identificarmos o nosso lugar no corpo de Cristo. Paulo trabalha com muita singularidade lá no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz que assim como um corpo é constituído de vários membros, o corpo de Cristo também é constituído de vários membros, e cada um tem a sua utilidade e a sua funcionalidade. Hoje, ao final do nosso culto, antes do final, na parte final do nosso culto, nós estaremos recebendo novos irmãos que estão se juntando a nós para serem membros de nossa igreja, seja através de carta, de aclamação ou de batismo. E nós somos uma igreja que tem abraçado pessoas que têm vindo de outras comunidades, pessoas que têm se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E o desafio para cada um de nós que temos chegado a essa comunidade de fé é encontrar o nosso espaço no corpo de Cristo.
E muitas vezes a gente corre o risco de pensar assim, uma igreja grande, todo mundo já faz tudo, eu não tenho nada para fazer, o meu lugar é ficar sentado no banco. Não. Do jeito que você faz, da maneira como você faz, só você faz. E é tão bom perceber que Paulo já se preocupava com isso, e já nos advertia, o que você tem feito em prol do reino? Sei que você tem uma atividade secular lá fora, você é um profissional conceituado, uma profissional conceituada, mas dentro do corpo. E exercitar isso dentro da casa do Pai, exercendo a sua vocação, os seus dons, capacitado pelo Espírito Santo. E como disse aos irmãos, encontro pelo menos 5 partes desse corpo, não um corpo físico, biológico, mas o corpo, a igreja, o povo de Deus. O texto que lemos, o versículo 11, ele diz assim: e ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E eu queria destacar só a primeira frase, pode clicar? E ele designou, Deus. Algumas versões diz, ele mesmo. Algumas versões, ao invés de designou, escolheu. Essa foi uma iniciativa de Deus. Deus escolheu a você, a mim, a cada um de nós, para fazermos parte desse corpo. Não fui eu que te convidei, não. Foi o Senhor que convidou você para estar aqui, você que vai se tornar membro da igreja. E a primeira parte que eu percebo dentro desse entendimento da pessoa do Cristo é a originalidade. Originalidade no sentido de origem, fonte, de onde partiu. Quem sabe o seu desejo de estar aqui fosse muito grande há algum tempo que você desejava se tornar membro da igreja, mas a iniciativa primeiro partiu do Senhor. Quando o apóstolo João diz na primeira carta, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E exatamente esse é o primeiro papel, de entender de onde vem, a partir de quem, do desejo de quem, de estarmos reunidos como corpo de Cristo. Quando falo no corpo de Cristo, lá Paulo falando no capítulo 12 de Romanos, e ele fala dessa cumplicidade santa, que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, e quando um se alegra, todos se alegram com ele. E exatamente o papel que temos que desempenhar no meio do corpo de Cristo. O pastor Vitor acabou de nominar cada um daqueles e daquelas que estão hoje enfrentando as mais diversas enfermidades. E nós, como parte do corpo, precisamos estar orando em favor dessas vidas, dessas famílias, porque um dia o meu nome esteve relacionado entre eles, e não tem coisa melhor do que a gente ser lembrado de oração. Por isso que fiz questão de apresentar aos irmãos, a irmã Dirlene, irmão Rodrigo, e tantos outros que têm congregado conosco, mas tem sido alvo de nossas orações, que muitas vezes a gente mentaliza. Eu estava conversando com a Aurélia, a irmã Aurélia, ela fez uma cirurgia há uns 15 dias atrás, quem sabe está assistindo o culto, um abraço minha irmã, Deus a abençoe nesse processo de recuperação. E ela disse, olha pastor, no domingo o senhor me identificou, pediu para que eu pudesse ficar de pé. Daquele domingo em diante, muita gente me procurou, que orava por mim, mas não sabia de quem se tratava. Você não é mais um no corpo de Cristo, você é um. Você é escolhido por Deus para estar aqui, porque foi Deus que separou você. Faça a sua parte, exerça a sua missão dentro desse corpo, criado para comunhão, para cumplicidade santa. E é interessante quando a gente percebe isso dentro da vontade soberana do nosso Deus, de nos trazer para aqui. Você poderia estar em outra comunidade de fé, sim, claro, mas o Senhor escolheu você para estar aqui entre nós. O Deus que nos escolhe e também capacita, quer que entendamos que o nosso ministério não está limitado à nossa comunidade de fé, ou ainda a homens, mas unicamente a Ele. Antes de você ser membro da igreja, você precisa entender que você é família de Deus. Antes de fazer parte da membresia, se tornar membro de alguma comunidade de fé, entenda que Deus nos escolheu para sermos parceiros. Jesus diz lá em João capítulo 15, não vos chamo servo, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aquilo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nós não somos apenas um nome no hall de membros, nós precisamos ser parte atuante do ministério dessa igreja. Aonde tem uma necessidade, aí eu possa estar ali,
exercendo os dons e capacitações que o Espírito Santo nos deu. Afinal de contas, foi Ele que nos deu. Quando o apóstolo Paulo escreve, mais uma abordagem dentro dessa visão do apóstolo Paulo, cada membro, por ter sido colocado ou designado por ele no corpo, deve exercer o ministério para o qual foi por ele designado ou capacitado. Lembra da parábola dos talentos, em que aquele senhor precisou viajar e deixou com seus servos alguns talentos, a um deixou 5, a outro entregou 2, a um entregou 1, e quando voltou prestou conta com eles, e o que tinha recebido 5, conseguiu multiplicar e entregou outros 5, o que recebeu 2, conseguiu multiplicar e entregou outros 2, e o que recebeu 1, enterrou, com medo de perder. E grande é o veredito, tremendo é o veredito daquele senhor sobre aquele jovem, sobre aquele servo mau e infiel, enquanto os 2 receberam o elogio, o servo bom e fiel, aquele que recebeu apenas 1 talento, bem mais fácil de exercer, bem mais fácil de colocar em prática do que tem 5, do que tem 2, mas aquele não exerceu o ministério que Deus esperava dele, e enterrou, e cavou, e quando o Senhor voltou, ele disse: olha, está aqui, intacto, nem abri, ainda está na caixa, servo mau e fiel. Que possamos ser achados fiéis diante daquilo que o Senhor quer e deseja fazer de nós, instrumentos para o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. Paulo fala, escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 12, no verso 18, e ele escreve: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Exatamente assim que precisamos entender. Foi Deus que separou você para estar aqui, para exercer os dons e ministérios, os dons e talentos que Ele o capacitou. Encontrei uma citação do comentarista bíblico, o William Barclay. Ele fala exatamente dessa necessidade de a gente se encontrar. Ah, pastor, uma comunidade de 1.500 membros, todo mundo já faz tudo, chega no domingo, já está tudo funcionando. Não. Tem um ministério, tem um lugar nessa igreja, que tem seu cheiro, sua cor, seu digital, seu CPF, exatamente ali, onde Deus quer que eu e você possamos exercer o ministério que recebemos da parte dele. E William Barclay escreve: o nosso lugar no corpo de Cristo foi designado pelo Pai. Quando não estamos desempenhando ou desempenhando abaixo do esperado a missão que nos foi confiada, estamos frustrando a expectativa de Deus. O corpo continua sendo corpo e não deixa de cumprir a sua missão, mas nós deixamos de corresponder à iniciativa de Deus. Exatamente assim que precisamos ser úteis na obra do Senhor e sermos de assado fiéis diante daquilo que Ele espera de cada um de nós. Mas Paulo volta os meus olhos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, e ainda no versículo 11 ele escreve: e Ele, Deus, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E agora a gente fica com as partes seguintes: para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Pastor, olha, é só cargo de liderança. Mas esses homens, um dia foram servos, um dia puderam estar servindo ao Senhor. Hoje foram colocados em posições de liderança, porque prestaram um serviço que o Pai se agradou. Ninguém é colocado numa posição de liderança sem antes ser prestado, ser testado diante daquilo que exerce. Eu estava conversando na segunda-feira ali na empresa do Júlio, ali estive conversando com um jovem crente, e ele falava exatamente do labor, da dificuldade que tem sido. E eu disse: olha, meu irmão, você está sendo observado, o seu líder está observando o seu amor, a sua dedicação, o seu empenho, a sua responsabilidade e a excelência com que você faz a obra do Senhor. E não espere recompensa, deixa Deus perceber o seu trabalho e poder colocá-lo no lugar que Ele já sabe, ou Ele reservou para você. E quando encontro toda essa distinção de dons e talentos, encontro a segunda parte do corpo, a diversidade. Primeiro, a originalidade partiu de nós e nos alcançou, e essa diversidade, a beleza dessa diversidade é que enriquece o corpo.
Paulo disse, olha, quem sabe vocês desejassem ter os mesmos dons, mas essa diversidade é que faz a riqueza do corpo. Ele começa a mostrar de maneira figurada a luta entre os membros do corpo, um se tornando menor ou menos importante que o outro, porque eu não sou você. Isso não pode existir entre nós. Todos nós precisamos exercer o dom para o qual Deus nos separou, nos capacitou. Se o seu papel é pintar o rodapé, faça o melhor rodapé. Mas ninguém vai ver. Não se preocupe, o Papai do céu está vendo. Se o seu papel é abrir a porta ali na recepção, faça isso com excelência, faça isso com um sorriso nos lábios, faça isso com alegria de poder servir ao Rei dos Reis, porque Deus não faz acepção de ministérios, não. E Paulo fala com muita propriedade isso no capítulo 12 de Coríntios, quando ele começa a perceber que na igreja de Corinto existia a busca pelos dons de vitrine, os dons que pudessem ser percebidos. E Paulo disse, olha, procure os melhores dons, mas acima de tudo que você faça a vontade do Pai. E exatamente assim para o qual Deus nos separou para estarmos nessa comunidade de fé. Quando entendo que Deus me capacitou a exercer no corpo de Cristo a minha missão, só preciso descobrir onde Ele deseja que eu sirva. Não sei o que você tem feito, sentado, apenas sentado. E alguém diz, olha, eu vou assistir o culto. Assista não, quem assiste o culto é Deus. Nós temos que prestar culto a esse Deus. Ele é que vai assistir, Ele é que vai receber como cheiro suave. Nós vamos prestar esse culto a esse Deus, e de preferência servindo a Deus, nos mais diversos ministérios. E se você olhar à sua volta, você vai perceber quantas comissões nós temos, inclusive agora no final do ano, as comissões são eleitas, e quem sabe ainda dê tempo de você se encaixar numa das comissões, e poder transformar o 2024 no novo ano 2025, agora servindo ao Senhor, encontrando o seu espaço, encontrando o seu lugar no corpo de Cristo. O simples fato de já termos experimentado dessa novidade de vida, já faz de nós missionários capacitados para a missão. O pouco que você sabe da Bíblia, do Evangelho, da sua experiência, é suficiente para falar do amor de Deus às pessoas à sua volta. Não precisa conhecer a vida de Paulo, de Pedro, de grandes vultos da Bíblia, não. Fale de você, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus operou na sua casa, na sua família, quem você era, quem eu era, e como Deus transformou a minha vida. Com certeza, as pessoas que vão ouvir do meu testemunho vão glorificar a Deus, vão perceber que realmente houve mudança, e que vale a pena servir a esse Deus, que escolhe desde o pequeno até o grande, para cumprir a missão que só Ele capacitou. Mas volto os meus olhos ali para o capítulo 4 de Efésios, versículo 12, e o apóstolo Paulo escreve, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Algumas versões traz uma outra expressão, ao invés de preparar. Você pode clicar? Aperfeiçoar. É um processo contínuo, de lapidar, de não saber exatamente como proceder, mas a continuidade vai me tornar um exímio adorador. Tenho dificuldade, quem sabe, a tocar um instrumento. Fiquei tão feliz de ver Arthur tocando hoje. É assim, gente que chegou ontem já encontrou o seu espaço no corpo de Cristo. Gente que chegou ontem já está no estacionamento, já está na recepção, já está na sala sensorial. Isso é comprometimento com o reino. E quando leio essa expressão do apóstolo Paulo, me certifico, encontro a intencionalidade. Se você está aqui, é porque Deus está lapidando a mim e a você, para sermos usados, para glorificar o nome dEle. Pastor, eu fico lá no berçário. Faça o melhor, porque é para Deus, não é para os homens, não é para que eu possa ver, não é porque para alguém possa elogiar, mas faça porque Deus está vendo, e Ele reconhece a dificuldade que muitas vezes temos exercido a missão que Ele nos confiou. Nenhuma capacitação nos foi concedida com o propósito de nos gloriarmos e nos diferenciarmos dos demais, mas somente para a edificação do corpo de Cristo. A mão, faça o melhor.
Ah, pastor, eu sou apenas um dedo midinho lá do pé. Você já levou uma topada no dedo midinho do pé? Misericórdia. Dói até quem tem o último fio de cabelo, não é? E é interessante que as pessoas passam e pisam onde? No dedo midinho do pé. E quando é isso, acontece a retopada. A topada no mesmo lugar onde houve a topada inicial. Todos têm valor. Se Deus colocou aquele dedo midinho lá no pé, é porque Ele sabe a importância daquele dedo mindinho. Todos têm a importância que Deus quer e deseja que tenhamos dentro do corpo. E eu comecei a perceber que existem pelo menos 3 propósitos do aperfeiçoamento. Primeiro, o aperfeiçoamento destina-se a um público-alvo, dentro da abordagem de Paulo. Qual é o público-alvo? Nós, vocês, liderados, e hoje estão sendo acompanhados, pastoreados, conduzidos, ensinados, exortados, aqueles que estão hoje como membros da igreja, podendo exercer a membresia dessa igreja. Mas encontra um segundo propósito no aperfeiçoamento, tem a sua utilidade, dentro do que Paulo abordou, é para a obra do ministério, não é para me vangloriar, não é para me tornar um bom funcionário público, ou quem sabe um bom funcionário na vida secular, é para Deus, é para o reino, é poder fazer o melhor para Deus. E encontra um terceiro propósito do aperfeiçoamento, tem a sua finalidade definida, para que o corpo de Cristo seja edificado. É exatamente assim, cada um podendo exercer com sabedoria, com excelência, aquilo que Deus espera de cada um de nós, e o corpo vai sendo fortalecido, alimentado, nutrido, e vai sendo um corpo saudável, porque os seus membros trabalham todos nesse compromisso de fazer o melhor. Mas encontro uma quarta parte do corpo, lá no verso 13, parte A, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus. E aí a quarta parte está fácil, a quarta parte é a unidade, é o compromisso de estar junto, é o compromisso de falar a mesma linguagem, de servir ao mesmo Deus. Apesar da diversidade de ministérios, nós temos uma unidade. Aqui ninguém é maior nem menor, é para a glória do nosso Deus. Tudo que fazemos, tudo que falamos, da maneira como nos comportamos, deve servir unicamente para a glória do nome do nosso Deus. E aí, assim como encontrei dentro do aperfeiçoamento, identifiquei alguns benefícios da unidade. Primeiro, faz com que todos caminhem a mesma direção. Paulo trabalha com muita propriedade a respeito desse assunto, lá no capítulo 12 de Romanos. Ele fala assim: se o pé disser, não sou do corpo, nem por isso sou do corpo, e começa a perceber que haveria um grande transtorno se os membros não caminhassem de maneira uniforme. Se o pé direito desejasse para um lado, o pé esquerdo desejasse para o outro, aquele corpo ficaria indefinido, ou tivesse mais forte, venceria e prevaleceria sobre o outro. Encontra um segundo benefício da unidade: faz com que todos entendam a sua importância. Você tem valor, você tem valor. Me lembrei algumas vezes, quando estávamos no culto, e o pregador diz assim: olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você, não precisa fazer não, viu? Você tem valor. Ou seja, eu preciso ter consciência disso, porque diante de Deus vou prestar conta por aquilo que Ele me capacitou, não por aquilo que eu desejei na vida de alguém. Enquanto um terceiro benefício dessa unidade, ela faz com que todos sejam edificados igualmente. Todos são alimentados, todos são fortalecidos, todos são nutridos, todos são encorajados, todos vivenciam as mesmas experiências, porque estão unidos. Mexeu com você, está mexendo comigo. E encontra um quarto benefício: faz com que o foco saia do homem e reflita a luz de Cristo. O foco não sou eu, o foco é Jesus. O culto não é para mim, o culto é para Ele. E a unidade nos faz entender exatamente esse propósito, de estarmos juntos, dentro de um mesmo objetivo, cumprindo uma mesma missão.
E como disse os irmãos, 5 partes, e a quinta parte eu encontro lá no capítulo, do versículo 13, na parte B, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí, para rimar com as 5 partes, eu coloquei finalidade. Tinha um professor, nosso professor lá no Batista, professor Petrônio, professor de matemática, temido, não sei quantos aqui estudaram com ele. Ele vinha escrevendo no quadro, e vinha e diminuía a letra, e olhava para trás e disse: alguém sabe dizer por que eu diminuí a letra? E a gente ficava assim, tão surpreso. Ele disse: era para caber no quadro. Ou seja, algo tão trivial, tão comum. E aí foi exatamente o que eu pensei. Qual a palavra que eu possa rimar com propósito? Finalidade. Com que fim você está aqui? Qual a finalidade da sua participação como membro dessa igreja? Qual o propósito de estarmos aqui, servindo a esse Deus, cantando, louvando esse Deus? E é exatamente assim que Deus quer e deseja que possamos viver. Entender que fomos criados para um fim. Esse é o grande desafio que recai sobre cada um de nós. Isso não começou de hoje. Afinal de contas, esse era um dos grandes desafios enfrentados pela igreja do primeiro século. Ninguém queria tomar a frente, ninguém queria exercer liderança, porque eram os primeiros a serem presos. Quero ficar aqui escondido, quero me disfarçar de crente, não quero. E muitas vezes eram colocados em evidência e logo em seguida eram presos, açoitados e alguns mortos. E viviam uma vida no anonimato, sendo um agente secreto de Jesus. Já contei aos irmãos aqui, algum tempo atrás, acho que é mais ou menos uns 20 anos atrás, eu recebi aqui um grupo de alunos, aqui de uma universidade, aqui de Maceió. Eles estavam desejosos de realizar o culto de formatura, se eu não me engano era medicina, em nossa igreja. E eu atendi aquela turma, e comecei a conversar e perguntei se existia algum evangélico entre eles. E um olhou para o outro e disse: não existe nenhum evangélico? Não. Por que o senhor está querendo saber isso? Não, é porque a gente quer fazer um culto do jeito de vocês, colocar as canções que vocês saibam cantar, algum texto bíblico que vocês possam escolher, mas que já não tem nenhum evangélico na turma, nós podemos preparar o culto, e vocês participam do culto, e a gente se junta a vocês nesse momento de gratidão a Deus. Tudo bem. E assim fizemos, e para surpresa nossa, quando os formandos entraram no santuário, ali tinha um membro da nossa igreja. E eu fiquei me perguntando: Senhor, durante esses 5 anos, quem foi esse homem? Como ele foi conhecido? Quais os valores que ele pôde testemunhar para não ser identificado como um cristão, como um evangélico? Ficou ali no anonimato, vivendo uma vida marcada pela mesmice, igual a todo mundo. E Jesus nos convida a sermos sal, sermos luz, fazermos a diferença onde o Senhor nos tem separado. E ali estava a igreja primitiva. Ninguém queria exercer liderança, ninguém queria ocupar lugares de destaque, porque era um risco, eram os primeiros a serem mortos, perseguidos. Crentes que pelo tempo de conversão já poderiam exercer liderança, ficavam presos ao passado e se negavam a crescer. Conhece a síndrome de Peter Pan? Na cidade do nunca, que nunca cresceu, nunca amadureceu. São crentes infantis. Tem uma palavra escrita lá em Hebreus. Paulo também fala à igreja Corinto, pelo tempo decorrido, poderia falar a vocês como pessoas maduras, mas eu tenho que continuar dando leite, porque vocês não conseguem receber a comida mais consistente, e eu preciso continuar dando leite a vocês, porque vocês estão se negando a crescer. E quando olho para o final do pensamento do apóstolo Paulo, voltando os meus olhos lá para o capítulo 4, versos 14 e 15 agora, e ele nos ensina exatamente qual a finalidade de uma vida comprometida, uma vida com excelência. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o propósito, de enraizar
as nossas vidas, nossos valores, nosso conhecimento, nosso serviço dentro da casa do Senhor, para que não sejamos vulneráveis a qualquer vento de doutrina, e logo logo somos levados para longe daquilo que é a verdadeira doutrina bíblica, a doutrina de Deus, em função da minha falta de consistência, de fundamentação dentro daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que não fomos nós que escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, e se nos escolheu, nós queremos ser achados úteis, fiéis, naquilo que tem separado para nós. Obrigado, Senhor, pela existência da nossa igreja, uma igreja centenária, que tem literalmente sido um farol, que ela continue sendo farol, mas que nós possamos entender, que igreja não exerce o seu papel, a sua missão, por si só, e nós, membros, somos convocados para exercer esse ministério, dentro de um mundo que precisa ver em nós valores, vida, testemunho e referenciais. Visita, Senhor, o teu povo que está em casa, impedido de estar aqui. Visita o teu servo, pastor Roberto, o Cláudio, no seu período de férias. Renova-lhes as forças e que logo, logo eles estejam conosco de volta. Dás o teu amparo, a tua direção. No nome santo de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Irmãos, como domingo passado, pela manhã, nós fizemos uma convocação à igreja, e hoje nós vamos estar nos